Olá, olá, olá. Aqui é o Jerônimo. Nessa aula nós vamos falar sobre como vencer o efeito platô. Primeiro, o que é o efeito platô? O efeito platô é quando o corpo ele para de emagrecer, né? Ou seja, você trabalha duro aí para se tornar saudável, para emagrecer, baixa calorias, corta drasticamente as calorias, vê até seu peso ir embora no início, mas chega no final e vê que você não consegue mais emagrecer, né? Então, a mensagem que eu tenho para te dar nessa aula aqui é para você não se desanimar, né? E no final você se animar, porque a gente vai trazer diversas soluções para você vencer aí o efeito platô. Bom, então primeiro vamos falar das causas, né? As causas, a principal causa aí do efeito platô é que faz o corpo, quando ele está num déficit de caloria, ele busca, ele precisa de glicogênio, né? E a primeira fonte de glicogênio no corpo são os músculos. O problema é que o músculo, ele é uma fonte de metabolismo acelerado. Então, quanto mais músculo você tem no corpo, mais seu metabolismo ele é acelerado. E o oposto também é verdade. Então, quanto menos músculo, mais seu metabolismo vai ficar lento. Então, menos músculo igual a metabolismo lento. Então, o que acontece com as dietas tradicionais é que, no final das contas, a quantidade de massa muscular ela diminui drasticamente. Então, vamos a um exemplo aqui do que acaba acontecendo aí no corpo das pessoas que estão com o efeito platô. Então, elas começam aqui com uma dieta de 1.000 calorias por dia e o corpo queima 1.500 calorias por dia. No caso de uma mulher, é basicamente isso que esses números são verdades, né? Então, ela cria um déficit aí de 500 calorias por dia. E beleza, então no início você vai queimar, né? Você vai perder, você vai emagrecer, mas vai chegar um momento de, com o passar do tempo, o seu metabolismo vai ficar mais lento, né? O corpo vai se regular e então as 1.000 calorias por dia da dieta, o corpo vai precisar queimar 1.000 calorias por dia, ou seja, de 1.500 calorias que ele queimava, com o metabolismo lento ele vai ficar em 1.000 calorias por dia. Então, o déficit de caloria, quando você chega no efeito platô, ele é zero. Então, você não emagrece, obviamente, porque tudo que você está ingerindo é o que você está queimando. Tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, você está estressado, né? Porque você já está algumas semanas aí na dieta. Então, o seu nível de cortisol, né, o hormônio de estresse, ele está alto. E você desiste, né? As pessoas chegam nesse ponto, elas desistem. Pô, eu tô comendo como um passarinho e eu não perco mais nenhuma grama. Então, eu vou desistir. E, além disso, as pessoas que estão em corte de calorias, elas estão famintas, né? Porque a maior parte das dietas, elas não pregam, né, alimento com uma base nutricional alta que preservam a fome. Então, a pessoa acaba desistindo e volta a engordar. Então, eu vou trazer agora, eu vou falar de algumas soluções que de fato ajudam, né? Se você chegou nesse efeito platô, o que você deve fazer para combater isso aí? Primeira coisa é fazer dieta que preserva a massa muscular. Então, dentro lá do nosso portal de assinatura de dietas, o Clube Saudável, a gente só, toda vez que algum nutricionista ou algum pesquisador traz alguma dieta para a gente sempre bate para deixar que essas dietas elas preservem a massa muscular, porque se a dieta que você cumpre não preserva a massa muscular, ela é uma dieta de curto prazo, ela não vai funcionar para sempre. Não é essa a proposta do nosso programa Clube Saudável, tá? E aí a outra dica que eu quero trazer é comer mais proteína em todas as refeições. Então, se você come proteína, por exemplo, na hora do almoço, passe a comer em todas as refeições. Por que isso? Porque a proteína, para ser digerida, ela precisa de mais energia do corpo. E quanto mais energia do corpo você usa, mais seu metabolismo acelera. E isso é chamado efeito térmico da comida, né? A proteína ela precisa de mais energia para ser digerida do que o carboidrato e a gordura. E aí alguns estudos já apontam que comer proteína em todas as refeições faz o corpo aumentar o metabolismo em até 30%, né? Bastante, é bem relevante. E o outro ponto é que a proteína ela também ela ajuda na saciedade. Então, ela dispara hormônios, a grelina e a leptina, que fazem você ficar mais saciado por horas, né? Que é importante para quem está fazendo dieta, né? Porque passar fome, você não é uma estratégia de emagrecimento de longo prazo. E não é isso que a gente prega. Na verdade, o que a gente prega é um emagrecimento que te deixe saciado e crie, sim, esse déficit de caloria. A outra estratégia, né, que é um protocolo alimentar, é o jejum intermitente. O jejum intermitente, que inclusive nós temos aí um módulo completo dentro do Clube Saudável falando sobre o jejum intermitente, ele
primeira coisa que ele faz é ele estimula a quebra de gordura, né? Ele usa a gordura como energia. Ele faz o seu corpo entrar num estado chamado cetose, que é buscar energia aí para o seu corpo, que deveria ser, né? A busca por dietas não deveria ser só de peso, deveria ser primariamente de gordura, né? Que é que todo mundo deveria buscar, e não perda de massa muscular, que é o que as dietas, em sua maioria, pregam, né? Que no final das contas é isso que vai acontecer se você seguir a boiada, né? Seguir o que todo mundo está fazendo. E o outro ponto do jejum intermitente é que ele também preserva a massa muscular, porque ele estimula alguns hormônios sexuais. E também o jejum intermitente ele tem diversos ganhos na saúde, né? Então, quando você entra no estado de cetose, né, algumas horas em jejum, o corpo ele se autorregula, ele tem um processo chamado de autofagia, em que ele repara células que poderiam virar células cancerosas, tá? Aí a outra dica é aumentar as fibras solúveis do corpo, então se alimentar com fibras solúveis, né, aquelas fibras que criam basicamente um gel no corpo, aí, por exemplo, a chia. E essas fibras, elas, de fato, além de saciar você por mais horas, elas diminuem a quantidade de calorias que seriam absorvidas pelo corpo, né? Já tem estudos que provam isso. E para quem está no efeito platô, né, que bateu ali na trave e não consegue mais emagrecer, é ótimo, porque você precisa criar esse déficit de caloria para aumentar a sua perda de peso. Então, a gente também tem uma aula específica dentro do Clube Saudável falando só sobre o intestino, né, um módulo explicando como o intestino influencia não só aí na vencer o efeito platô, mas também em altos ganhos de energia, em combater as infecções, as inflamações no corpo. E a gente explica isso lá dentro da aula de intestino. E aí a outra solução que eu trago é consumir alimentos termogênicos, né? Então, o café e o chá verde, inclusive o chá verde, ele tem catequinas, né, nutrientes catequinas que eles aumentam o metabolismo, podem aumentar o metabolismo em até 17%. É bem relevante também, né, o chá verde para quem... e tem N outros alimentos termogênicos que a gente fala dentro do nosso portal de membros, que fazem aí você estimular o seu metabolismo a queimar mais calorias, né, que é o que precisa nesse momento do efeito platô. E aí, algumas dicas aí mais de hábitos, né? Então, controlar o estresse, como eu te falei, quem está num déficit de caloria tem muito hormônio cortisol, e o hormônio cortisol ele faz aumentar a gordura abdominal. E aumentando a gordura abdominal, você fica mais inflamado, o corpo ele fica até mais faminto, tá? Então, controlar o estresse é primordial. Nós temos até módulos dentro do Clube Saudável em que a gente fala de meditação, de técnicas para dormir melhor, inclusive alimentos, né, que fazem você relaxar, inclusive alimentos que você vai comer antes de dormir, alimentos que você vai comer. Eu quero, antes de terminar essa aula, só dar uma explicada, né, porque eu falei bastante do que é o Clube Saudável, explicar para quem tem interesse, né, para quem precisa de ajuda para emagrecer, uma ajuda mais personalizada, o que é o Clube Saudável. Então, o programa é um programa alimentar para pessoas que realmente estão desanimadas com o seu peso, né, com a sua aparência, precisam de um novo estímulo. Elas buscam uma nova abordagem para emagrecer, né? Já estão cansadas de fazer a mesma dieta da USP ou alguma dieta que ela buscou no Google eventualmente, e elas precisam de apoio para emagrecer, né? Elas não aguentam mais seguir sozinho, né? Então, se esse é seu caso, vale a pena você conhecer o nosso programa, porque a gente tem bastante pesquisadores lá dentro, né? Basicamente uma Netflix, você assina e toda semana tem uma aula nova sobre nutrição, enfim, a gente vai falar disso no próximo slide, mas são para pessoas que querem receber conteúdo novo, querem ficar atualizadas no que há mais de novo na ciência de nutrição, saúde e emagrecimento, tá? E como funciona, né? Basicamente, assim, lá dentro a gente tem um módulo de reeducação alimentar, a gente chama de sistema de 2 fatores. O que é esse sistema de 2 fatores? Então, se a pessoa é basicamente um programa alimentar para você ficar saciado, preservar sua massa muscular e, ao mesmo tempo, aumentar o seu gasto de calorias, tá? Então, a gente chama de 2 fatores porque a gente cuida da saciedade ao mesmo tempo que a gente estimula a queima de gordura, né? É um duplo tiro aí no emagrecimento. A gente gosta muito desse módulo, a gente educa nossos assinantes a começar por esse módulo, principalmente quem ainda não tem uma vida saudável, né, precisa de um novo estímulo, porque ele de fato ele regula aí todos os seus hormônios e é a base para um emagrecimento definitivo, né, aquele que
vai ser, de fato, o seu último programa de emagrecimento que vai fazer você permanecer numa vida saudável aí para o resto da vida. Então a gente também, dentro do Clube Saudável, a gente tem suporte individual, então qualquer dúvida que você tenha, qualquer customização que você precise, nós estaremos lá na área de aluno, pronto para atender todo mundo, né, individualmente. A gente tem aulas semanais, né, então, só um exemplo, essa aula que a gente está falando do efeito platô, ela é uma das aulas do nosso programa, né, inclusive essa aula só vai ficar liberada gratuitamente aqui para você por 2 dias, então logo a gente tira e sobe ela para o nosso portal. Então lá dentro a gente também tem aula sobre menopausa, a gente explica por que dentro qual é o problema com a menopausa, né? Porque muitas pessoas que chegam a gente estão com dificuldade de perder peso no menopausa, então a gente tem um módulo inteiro falando só sobre menopausa, como vencer o ganho de peso que a menopausa traz, né? E aí também falamos de aumentar a libido, né? Trazer alimentos que combatam os sintomas da menopausa, como o calorão, etc. E a gente também tem aulas semanais sobre superalimentos, então toda vez que a gente pesquisa e traz um alimento novo que funciona e que tem estudos baseados que ajudam realmente aí no ganho de saúde, nós trazemos, então a gente já tem mais de 10 aulas publicadas lá dentro sobre isso. Estilo de vida, né? Como a gente falou, a gente tem aulas sobre estresse, meditação, dormir bem, hábitos que a gente vai falar aqui, e também nós trazemos revisão de dietas. Então, muitos alunos pedem, fala para mim da dieta do carboidrato noturno, né? Que inclusive é uma das aulas mais comentadas lá dentro do portal de aluno. Nós vamos lá, estudamos o tema e trazemos a nossa visão sobre isso, né? E inclusive quando a gente atesta uma dieta como saudável, que ela passa por todos os nossos critérios, nós sim indicamos e trazemos até como ela funciona para você, sugerimos como você deve abordar ela para começar, tá? E também a gente traz muitos guias nutricionais. Então, nós temos lá guias para você comer fora de casa, nós temos sugestões alimentares, listas de supermercado, receitas funcionais, enfim, é um mundo, realmente é uma Netflix que está em constante atualização, porque nós temos muitas áreas lá dentro e muitos pesquisadores estudando diversos temas ali do estilo de vida saudável, tá bom? Então, eu também vou deixar aqui abaixo um link para você conhecer o Clube Saudável, se é para você ou não. Clica lá embaixo, dá uma olhadinha, e se você se interessar, será um prazer ter você dentro da nossa família, tá bom? Espero que tenha gostado da aula, nos vemos na próxima, até breve.